Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre contratos ágeis. É isso aí, gente, contratos ágeis. Esse é um tema um pouco novo até na comunidade. É claro que quem já vem trabalhando com métodos ágeis teve que se deparar com essa temática, mas não é algo que está muito na boca das pessoas, assim, na mente das pessoas quando a gente está falando sobre implantações ágeis, sobre como rodar o ágil de uma maneira saudável dentro de uma empresa. E é algo que pode deixar o seu time em maus lençóis se você não tomar cuidado, tá? Então vamos lá, em primeiro lugar vamos entender melhor o que a gente está falando aí com contratos ágeis. Contratos ágeis então nada mais é do que uma forma da gente expressar como que a gente vai criar um contrato de prestação de serviço mesmo, como que o contrato, como que essas cláusulas contratuais, que tipo de contrato esse deve ser para que a gente não venha ter problema quando a gente for executar essa iniciativa, quando a gente for executar, prestar esse serviço. Porque se a gente tiver um contrato elaborado de uma maneira que prenda o time, que deixe o time sem a possibilidade de manobra ali, a gente vai colher dissabores, a gente vai colher problemas no final das contas. E eu gostaria de trazer agora então algumas dicas para você na hora de redigir ali ou na hora de firmar um contrato de prestação de serviço para que você venha realmente não eliminar a agilidade do teu time só por causa do contrato. Então vamos lá pessoal, a primeira dica que eu posso dar para vocês aqui é que, via de regra, contratos ágeis não têm escopo e prazo fixo, tá? Já pode ser algo aqui mega controverso para alguns, mas se a gente levar em conta que a agilidade é aquela habilidade que a gente tem de nos adaptar, de entregar o máximo de valor possível ao nosso cliente e de que nós estamos num ambiente complexo, fixar o prazo e fixar o escopo de um projeto, ele vai nos levar a gente não entregar aquilo que vai realmente impactar da melhor maneira possível a vida do nosso cliente, e ele também vai nos prender a executar um plano prévio. Ou seja, um contrato que tenha prazo e escopo fixo, ele vai eliminar a habilidade que nós temos de nos adaptar. Então, como deve ser então um contrato ágil? Um contrato ágil ele deve ser mais próximo do contrato que a gente chama de time and materials, no qual você só comercializa as horas do teu time ali e a expertise que ele tem para desenvolver naquelas horas. Ou seja, você fica com um contrato de prazo pré-determinado, porém o escopo e aquilo que vai acontecer nesse contrato ele pode ser modificado, ele pode ser alterado. Então isso é uma premissa que dá muito mais flexibilidade ali e permite com que o teu time tenha muito mais agilidade na hora de executar esse contrato. Porém, como nem tudo são flores, eu vou trazer para vocês também algumas dicas caso vocês estejam num ambiente que não permita um contrato tão flexível assim. Então vamos também tentar fazer algumas considerações no que diz respeito a, se é necessário, se eu tiver que executar um contrato de prazo e escopo fixo, quais outros subterfúgios eu posso utilizar ali na confecção desse contrato que venha a me ajudar a ter um pouco mais de agilidade. Então, a primeira coisa que você poderia fazer é deixar uma cláusula contratual lá que diz que qualquer item de escopo desse contrato, ele pode ser modificado por um outro item de tamanho relativo, de tamanho igual. Então, na prática, como é que isso vai acontecer? Se você tiver um contrato de escopo fixo, então os itens o escopo do teu contrato vai estar pré-determinado. Mas se você puder ter uma cláusula ali que permita com que você retire um item desse escopo e coloque um outro item no lugar dele de mesmo tamanho, aí a heurística que você vai utilizar para determinar esse tamanho pode variar, mas se você conseguir fazer uma cláusula que permita isso, você dá um pouco mais de flexibilidade nesse contrato. Segunda dica para um contrato de escopo fixo, para flexibilizar um contrato de escopo e prazo fixo, é você poder modificar a ordem de execução dos teus itens. Tem alguns contratos ali que eles chegam até a amarrar a ordem de entrega em que os itens vão acontecer. Se você tiver uma cláusula contratual que permita com que você troque essa ordem de entrega, isso também permite com que você tenha um pouco mais de agilidade. Então seria uma segunda dica para a confecção desse teu contrato. E a terceira dica é você poder
Dado esse contrato de escopo fixo, você tem uma cláusula aí que permita com que você encerre esse contrato, que você cumpra esse contrato, eliminando ou adicionando uma porcentagem de, não sei, 10, 20% de conteúdo ali, de escopo. Tá? Então como seria? Você vai estabelecer o escopo dentro de um contrato. Se você puder estabelecer uma cláusula que permita com que, ao cumprir 90% desse contrato, você considere o contrato encerrado, isso te dá um pouco mais de flexibilidade também, e também algo que permita com que você adicione. Então se você finalizar esse contrato, você finalizar esse escopo e adicionar mais um outro item de escopo ali, isso também te dá um pouco mais flexibilidade, deixa também o teu cliente um pouco mais à vontade ali na hora de assinar e na hora de firmar esse contrato. Beleza, gente? Espero que vocês gostem dessa dica e até a próxima. Valeu!